Olá, pessoal! Imagine comigo 3 situações. Primeira delas, você está dirigindo com o seu carro, imagine que você saiba dirigir, ou que você está do lado do motorista, no banco do passageiro, e vocês estão seguindo estrada, tranquilo, escutando uma música gostosa, indo para um lugar bem agradável, quando de repente um animal passa correndo na frente do carro e vocês freiam bruscamente este carro. Segunda situação. No dia seguinte, você tem uma prova muito importante para fazer. Esta prova vai ser o divisor de águas na sua vida. Imagina que seja uma prova de um concurso público que você se preparou um ano inteiro. Imagina que é aquela prova da faculdade que você precisa para encerrar o seu curso e tirar o seu diploma. Ou ainda aquela prova que você precisa para você tirar o seu título da OAB, ou alguma coisa nesse tipo. Terceira situação. Imagine que você está num show de um artista que você gosta a vida inteira e que você teve a oportunidade pela primeira vez de ir neste show. E de repente você lá nesse show, aproveitando, curtindo, o seu ídolo vê você e fala: "Ei, você, vem aqui, sobe aqui no palco comigo." Ou ainda, eram 3 situações, mas essa última que eu vou falar é muito parecida com essa anterior. Ou ainda, você está numa paquera gostosa com uma pessoa, o seu crush, a sua crush, e de repente, inesperadamente, eis que o seu crush ou a sua crush te liga. Como que você reage a estas situações? Nós vamos falar disso neste vídeo. Quais são os sintomas e os sinais da ansiedade? Mas antes disso, vamos para a vinheta. Olá! Se você é novo aqui no canal Psicologia no Dia a Dia, eu me chamo Beatriz do Carmo, sou psicóloga, hipnoterapeuta e arteterapeuta. Idealizei esse canal para a gente poder conversar sobre diversos assuntos relacionados à psicologia no nosso dia a dia. E a ansiedade é um deles, porque está muito presente no nosso dia a dia e cada vez mais pessoas têm sofrido com a ansiedade. Mas antes de a gente conversar sobre este assunto, aproveite para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para que você possa receber os nossos próximos vídeos e também deixe o seu comentário, é muito importante aqui para mim no canal, saber o que você está achando, saber o que você gostaria de aprofundar um pouco mais, e a gente poder criar aquele bate-papo gostoso do nosso dia a dia. Afinal, a psicologia está presente no nosso dia a dia. O que nós estamos fazendo aqui é psicologia. Mas, voltando para os nossos exemplos anteriores, daquelas 3 situações, que eu até incluí mais uma, ficou com 4 situações. Primeira, carro freando bruscamente. Segundo, prova importante que você precisa fazer. Terceiro, você no show do seu ídolo favorito e ele te chama para subir no palco. Ou ainda o seu crush te liga inesperadamente pela primeira vez, você vai falar com aquele seu paquera, com aquela sua paquera. Então, o que essas situações elas têm em comum? A reação que o nosso corpo vai descarregar. Todas elas vão descarregar situações, não é sintomas, né? Reações, vamos pensar em reações. Todas elas vão descarregar reações muito semelhantes, com pequenas variações, mas na sua grande maioria o nosso corpo vai reagir do mesmo modo. Então vamos pensar. O carro freia bruscamente, o que acontece? A gente leva um susto. Por quê?
ativa o nosso nervo vago, um nervo no nosso cérebro que dá aquela sensação de tensão do nosso corpo. Por um milésimo de segundo, o nosso corpo reage quando este nervo vago é estimulado, como se fosse um mini desmaiar. Você não chega a desmaiar, mas dá aquela, parece que a máquina desliga e liga ao mesmo tempo, tá? E isso é interessante porque a gente sente isso quando freia o carro bruscamente, leva um susto. Em um filme de terror, quando você está assistindo, às vezes aquela cena te assusta. Ou mesmo nessas outras situações que nós falamos, se você para pensar na prova, vamos pensar que a prova chegou na tua mão aquela hora, dá aquela sensação de... né? É uma contração no milésimo de segundo do corpo que depois, quando ele relaxa, dá uma certa moleza na gente. E isso também acontece, imagina se seu ídolo te chama, vem cá, você, eu... E aí também se dá aquela situação que dá aquela molezinha, por quê? Porque ativou este nervo vago. Além disso, a gente tem outras reações. E tudo isso é o quê? O nosso corpo se preparando para uma alta performance. Seja para poder enfrentar a situação, vamos imaginar a do carro, frear bruscamente foi um comportamento que veio um milésimo de segundo depois de todas essas reações fisiológicas que a gente vai conversar. Seja para você fazer essa prova, então assim, o que eu faço com essa prova? Me preparo, o que eu vou fazer para eu poder minimizar todas essas sensações? E mesmo na situação do show, sou eu, e agora? O que eu faço? Eu fujo, vou embora, não sou eu só aproveito a oportunidade e subo no palco. Ou ainda, né, o crush, ai, atendo não, finge que eu não escutei, olho no celular, vi que é o número do meu crush e eu não atendo porque eu estou nervosa. Todas essas situações é o nosso corpo se preparando para uma ação, seja ela de luta, de enfrentamento, vamos pensar, porque a gente fala luta, parece que eu vou brigar, uma situação ruim, nem sempre é ruim, né? A luta seria o quê? O enfrentamento. A fuga, fugir da situação, né? Ter aquele comportamento de evasão, né? De você querer sair daquela situação a todo custo, ou fugir temporariamente. Ou ainda de congelamento. Na grande maioria, é nos preparando para que a gente possa partir para uma ação, seja de enfrentamento, seja de fuga. Isso é ansiedade. Então, se nós falarmos em sintomas e sinais de ansiedade, nós temos um grupo, tenho até aqui a minha colinha para eu não esquecer, né, o meu checklist. Nós temos um grupo de 4 itens que relacionam esses sintomas e sinais. Tá? O cognitivo, que são o quê? Os nossos pensamentos. Geralmente, quando nós estamos ansiosos, nós temos o quê? Pensamentos acelerados. O que é isso? Vários pensamentos ao mesmo tempo tomam conta da nossa cabeça. Em algumas situações, esses pensamentos, até porque o nosso cérebro ele tende à negatividade naturalmente, por natureza. Tá? Lembra do homem da savana africana. Para ele poder sobreviver, ele precisava ter estes pensamentos de o bicho vai me comer, eu vou morrer aqui se eu ficar aqui. Ele tinha que ter esses pensamentos para quê? Para ele poder enfrentar ou até mesmo fugir. Então isso era necessário lá. Nosso cérebro tem a sua parte reptiliana, que é aquela parte mais antiga, que faz parte desse cérebro dos nossos ancestrais. Então, nós ainda temos essa parte do cérebro, ainda temos essa reação instintiva. Embora hoje nós temos outros recursos, temos o nosso córtex cerebral, nosso sistema límbico, e as situações também mudaram. Mas a negatividade ainda está lá. Se a gente não estimular, nós tendemos a pensar negativamente. Quer um exemplo? Se você tem um filho, uma filha ou mesmo um parente próximo que você está em casa aguardando este parente que mora com você e ele se atrasa, qual é a tendência? Você imaginar que este parente deve ter encontrado um amigo no caminho, bateram um papo e esqueceram da hora? Ou você pensar que aconteceu alguma coisa? Provavelmente, ou na maioria das vezes, a gente pensa que aconteceu alguma coisa. Essa tendência do nosso cérebro.
Fora os pensamentos negativos, que também podem nos acometer quando a gente está ansioso, vamos pensar na prova, na situação da prova. Ai, será que a prova vai ser difícil? Acho que não vou dar conta. Será que eu vou conseguir? Então, vem os pensamentos numa tendência negativa. Acho que não vou dar conta, não sei se eu tenho competência o suficiente, né? Vem aqueles pensamentos de apreensão, de tensão, né? Por exemplo, a situação do carro. Será que eu machuquei esse animal? Será que eu matei esse animal se eu bati nele? Eu quase bati nele. Poxa, eu poderia ter matado, poderia ter me machucado as pessoas que estavam comigo. Dá uma sensação de insegurança. Então, digamos que depois de passar aquele susto, depois de você conseguir se acalmar e você vai dirigindo, você vai muito mais tenso, muito mais tensa, achando que isso pode acontecer novamente logo à frente, né? E essa questão, porque a ansiedade, como a gente falou, né, ela tem uma tendência de nós pensarmos no futuro. Então fica aquela sensação de que algo de ruim pode acontecer lá no futuro, lá na frente. Por exemplo, vamos pegar a terceira situação, você está lá no show, mas e se eu subir, eu cair lá no palco? Esses milhões de pessoas que estão assistindo o show vão dar risada de mim, né? Tipos de pensamentos que podem vir. Sintomas somáticos, então quais seriam os fisiológicos? Quando nós estamos ansiosos, vamos pegar todas as situações que nós conversamos e N outras, né? O nosso corpo, lembra que ele se prepara para lutar ou fugir ou ainda mesmo congelar quando ele não acha que tem essa condição de luta ou de fuga. Então, se o meu corpo precisa preparar para lutar ou fugir, o que ele vai precisar? Ele vai precisar acelerar o meu coração e para isso ele vai contar também com a minha respiração, o sistema cardiorrespiratório vai acelerar. Para quê? Para que eu receba mais oxigênio, para que eu possa trabalhar e bombear mais rapidamente o oxigênio para as extremidades, para as pernas, para os braços, para eu lutar ou para eu fugir, tá? Por isso a respiração fica curta, acelerada, às vezes dá até a sensação de falta de ar. Por isso o coração, ataque cardíaco, o coração acelera, bate muito rápido, tá? Também pode acontecer sudorese, então a gente começar a suar, até por causa de todo esse hipertrabalho do corpo, para poder mandar tudo o que necessita. Nós vamos ver que depois essa parte somática, se a gente pegar na parte fisiológica, nós temos também o que? Uma liberação de alguns hormônios, adrenalina, dopamina, né? Nós temos a captação de açúcar para ter mais energia, justamente preparando o meu corpo para uma alta performance, tá? Às vezes dá até aquela sensação de desrealização ou despersonalização. O que é isso? Parece naquele milésimo de segundo ou quando a ansiedade se estende um pouco mais, nos casos mais patológicos, que é como se eu não estivesse dentro do meu corpo. Ou como parece que não sou eu, é uma sensação estranha. Isso é que a gente chama de despersonalização ou de desrealização. Como se parece que, parece que o mundo está diferente, que não parece que eu estou no momento real, tá? Sintomas comportamentais. Então, quais são eles? Pode ter o de esquiva. Então, situações que eu posso fugir. Então, vamos imaginar a questão da prova. Às vezes eu fico tão nervosa com aquela prova que eu acabo não indo fazer a prova, tá? Pode acontecer rituais compulsivos, isso na nossa normalidade, vamos pensar assim, lembrando que o normal é aquilo que a gente falou, que, né, aquilo que é mais habitual dentro daqui da nossa conversa. Seriam como aqueles rituais supersticiosos, esses são naturais, né? De a gente falar assim, se eu não desvirar o chinelo, não tem essa crença? Se eu não desvirar o chinelo, alguma coisa de ruim vai acontecer com a minha mãe, ou com a mãe de alguém. Então pode acontecer, para poder lidar com esta ansiedade, eu criar alguns rituais,
Por exemplo, então se eu não pisar, você está andando na rua e aí tem azulejos ou pedras brancas e pretas e você fala, eu tenho que pisar nas pedras brancas, se eu pisar na pedra preta pode acontecer alguma coisa, né? Isso também pode acontecer, principalmente quando nós formos conversar um pouquinho de outros transtornos, né? Por exemplo, o obsessivo compulsivo tem muito isso gera muita ansiedade. Ele precisa fazer o ritual como uma forma de aliviar aqueles pensamentos que nós falamos, essa reação fisiológica. Quando ele faz esse ritual, ele sente como se estivesse controlando, né, os demais sintomas, tá? Inquietações motoras, quando a gente está ansioso, então você vê a pessoa lá roendo unha, né? Ou se não, fica lá estalando os dedos, ou mesmo fica alguns tiques, né, da mão, de ficar, tá numa mesinha, fica lá toda hora batendo, né, os dedos, ou aquele, né, que a gente conhece como a síndrome das pernas inquietas, que você vê a pessoa ficar balançando o pezinho lá, ou a perna mesmo, né? Então também é um sintoma comportamental de ansiedade. E também tem os emocionais e psíquicos. Geralmente, né, uma sensação desprazerosa, né, naquele momento, principalmente nas situações como a do carro, que nós falamos, ou da prova. Diferente, por exemplo, a do ídolo. Né? A sensação, ela até pode ser momentânea, desprazerosa, se eu fico naquelas, mas e se eu for? De novo, a questão do pensamento no futuro, né? E geralmente negativo. E se eu for e as pessoas rirem de mim? E se eu tropeçar na hora que eu estiver subindo no palco? Tá? Então vem essa sensação. Sensação subjetiva de desconforto, né? Então cada um vai ter uma forma de sentir esse desconforto, muito pessoal. E às vezes até levando, que nós falamos da esquiva, da pessoa até tentar fugir das situações, né? E momentaneamente, ou às vezes até se estendendo isso, uma sensação de incapacidade. Eu não vou conseguir. Então, por exemplo, da prova, como nós falamos, acho que eu não vou conseguir. Do show, acho que eu não vou subir não. Acho que eu não vou conseguir ficar lá perto do meu ídolo. É muita emoção para mim estar ali, né? Ou do crush. Ele vai me achar uma boba, eu não vou atender não. Deixa pra lá. Né? Ou ainda mesmo da situação, freou bruscamente o carro. Saio ou não saio para ver se eu atropelei alguma coisa? O animal, peguei ou não peguei? Então fica aquela coisa, mas e se eu matei? O que eu vou fazer? Não vou aguentar olhar isso. Então essas situações, elas estão muito presentes, né? Esses sintomas e sinais na ansiedade. Se nós formos pensar, todas essas situações que eu falei, tem alguns sintomas que eles acontecem independente da situação. Essa questão do coração acelerar, essa questão da liberação de adrenalina, dopamina, né, de acumular então o açúcar, que é a energia, para poder mandar essa energia para a extremidade do nosso corpo, buscando o quê? Uma reação, seja de luta, de fuga ou mesmo quando dá aquela congelada. E então, se nós formos ver, vocês vão perguntar assim para mim, tá, Bia, mas então por que eu falo que a ansiedade ela é ruim, mas você deu exemplo de algumas situações positivas? Aí é que é a questão. A ansiedade é apenas a ansiedade, são estas reações. O contexto é que eu vou nomear como ansiedade positiva ou negativa. Na verdade, a gente nem chama de ansiedade positiva, né? Quando as coisas são legais. Quando, por exemplo, eu estou ansiosa para ir viajar para um país que eu sempre sonhei em ir. Quando eu estou ansiosa para ver esse ídolo que eu tanto gosto, ver o show do cara que eu gosto tanto. Quando eu estou numa paquera e aquilo gera essa sensação. Geralmente eu vou nomear de outras coisas. Isso é paixão.
Ah, isso é euforia, né? A gente acaba não falando que, ah, eu estou ansiosa. Algumas pessoas até falam, nossa, eu tô tão ansiosa para aquela viagem. Ficou, né? Caiu no senso comum hoje nós falarmos de ansiedade. E na verdade as reações são muito semelhantes, salva, né, algumas diferenciações de acordo com o contexto. Pensamentos negativos geralmente vão vir para algumas situações ou numa mesma situação que para uma pessoa pode ser muito legal, para outra pode gerar muita ansiedade, mas no sentido negativo da coisa. Por exemplo, viajar de avião. Tem pessoas que vão ficar, ai que delícia, não vejo a hora de chegar. Tem pessoas que querem ir viajar, mas ficam muito apreensivas pensando o pior. Ai, mas e se o avião cair? Ai, como eu morro de medo de andar de avião. Né? Você viu que são situações semelhantes, porém, como nós já conversamos em outros vídeos, tem a questão da subjetividade, como cada um vai enfrentar a situação de acordo com a tua personalidade, de acordo com as suas vivências anteriores, as suas crenças, né? E isso também dá para a gente trabalhando quando elas são muito disfuncionais. Pensa numa pessoa ansiosa que tem medo de andar de avião e que precisa trabalhar via ponte aérea, para lá e para cá. Há saída? Há possibilidade disso, de trabalhar isso? Há. Né? Isso nós vamos conversar um pouquinho mais nos outros vídeos. Então, espero que tenha ficado claro para você. Resumidamente, ansiedade nada mais é do que o meu corpo se preparando para uma alta performance diante de uma situação, seja de enfrentamento, seja de fuga, seja de congelamento quando eu não me sinto preparada nem para correr nem para fugir, tá? E aí vai variar um pouquinho, né, esses sintomas, essa forma de eu sentir ansiedade, mas na sua maioria é isso, é o meu corpo me preparando para estas ações. Agora, no próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho os tipos de ansiedade que existem. Aí nós vamos falar um pouquinho das ansiedades, né, dentro dos quadros patológicos, certo? Para depois nós conversarmos como nós podemos controlar um pouco mais a nossa ansiedade, não sofrer tanto diante de situações novas ou aquelas que eu preciso enfrentar, certo? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre os sintomas e sinais da ansiedade e até o nosso próximo vídeo.